E aí, pessoal? Jogo do Brasil, né? Não é novidade para ninguém. Queria trazer algumas reflexões acerca de que, cara, é, é muito nítido o que aconteceu na partida. Um dos fatores mais, digamos, primordiais que fez com que o Brasil perdesse, né? Dessa forma para a Noruega. Não desmerecendo, a Noruega joga muito bem. Você vê que a rapaziada tem raça. Os caras também eles têm uma pujança física muito forte, né? São naturalmente grandes, né? Então, numa disputa de bola, é tendência que eles ganhem a bola, né? Também tem uma arrancada muito forte, contra-ataque deles absurdo. Bola aérea, é, não tem nem muito o que dizer, né? A bola aérea, os caras são peritos, de estatura física, enfim, né? Isso faz com que eles tenham uma bola aérea também muito forte. E também a qualidade técnica do Haaland, a arrancada, a agressividade na dividida da bola, o chute potente, a determinação nas jogadas, né? Só que tem um porém, obviamente que foram diversos fatores que fizeram com que o Brasil perdesse, né, de 2-1, mas eu creio, na minha visão, vi o jogo do início ao fim, que principalmente foi o fato do Brasil não ter a mesma raça de 2002. Me lembro que quando eu vi a Copa de 2002, eu devia ter uns 5 anos e 2002 tinha 6 anos, né? Eu sou de 95, 7 anos, estava com 7 anos de idade, né? E você vê que os jogadores, eles, a cada dividida, os caras lutavam pela bola, marcação em cima, Ronaldo Fenômeno, Adriano, enfim, Kaká. E, cara, absurdo, absurdo. Ronaldinho Gaúcho, né? E um fator que fez com que, sabe, que me dá muita tristeza. Eu não quero aqui levantar um falso, obviamente, mas parece que os jogadores de uns tempos para cá eles não têm essa raça, essa gana, esse amor verdadeiro à camisa. E olha que eu nem jogo futebol, hein? Eu jogava quando eu era bem jovem, eu me lembro que eu jogava muito golzinho, golzão na rua, né? Com os amigos. A gente até improvisava assim como se fosse o gol, um tijolo aqui, outro tijolo ali e um pedaço, né, de tijolo e era chute de bico, era gol de tudo quanto era jeito, arrancava o tampão do dedo. E eu me orgulho dessa época, porque na época eu sempre fui muito bruto e não tinha tanta coordenação motora assim, mas sempre fui um fominha de bola, né? Tinha uma gíria chamada ficar na banheira. Ficavam lá na frente. Mas também, às vezes ficava impedido, às vezes dava um jeito de não ficar impedido, né? E era muito interessante, né? A gente jogava, né? Não valia dinheiro, todo mundo era criança, molecada. Só que agora, cara, você vê que, poxa, é tantos milhões em jogo, né? Essa rapaziada estão sempre em times de elite como Barcelona, como Manchester, como os grandes do campeonato italiano, enfim que seja. Eu não estou muito atualizado, mas com certeza deve ter jogador ali do Inter. Eu sei que o Vini ele é do Real Madrid. O Endrick, né, jogando no Lyon também. O rapaz joga bastante bola, tem gana e tudo mais. Eu pensei que, quer dizer, eu acho que o Ancelotti deveria ter dado mais tempo pro Endrick para, sabe, o Endrick ele obviamente o protagonismo foi do Vini Júnior. Vini Júnior sem palavras para a campanha que ele fez na Copa. Para mim foi o melhor jogador disparado. Óbvio, né? Martinelli também jogou bastante, Matheus Cunha. Mas o Vini Júnior foi o man of the game, o cara da jogada, das partidas, né? Só que eu acho que o Endrick, ele deveria ter sido melhor aproveitado
não colocar ele somente no final, quase no final da partida, no segundo tempo, sei lá, na metade do segundo tempo. Ele tinha que já chegar, acredito que o Ancelotti tinha que dar uma oportunidade de ele jogar uma partida inteira. Neymar, vou me abster de comentar aqui, né? Não quero falar muito, não tem nada contra o Neymar, mas a partir do momento, mais análise no contexto técnico. Neymar é vindo de diversas lesões e ele, sim, ele tem um drible, ele tem um futebol arte, mas eu tenho aqui algumas ressalvas, sabe? Algumas opiniões aqui acerca de como ele levou a carreira dele, acerca de talvez, né, como é a mentalidade dele como jogador, que me fazem discordar dele como um jogador que deveria ter essa responsa de protagonismo, sabe? E acredito que, poxa, deixasse ali o Vini Júnior com o Endrick e Matheus Cunha, entendeu? Para mim, Matheus Cunha tem muito mais fome de bola que Neymar. E enfim, né, rapaziada. E eu vou ser bem honesto, eu nem acompanho muito mais futebol, né? Depois que eu fiquei mais velho, de um tempo para cá na minha adolescência, eu nem não acompanho futebol, não vejo futebol assim. Muito tempo que eu não via uma partida, eu voltei a ver na Copa do Mundo. Tinha visto a Eurocopa também. Lá na Eurocopa da França tem muito tempo que eu vi, assim, que de parar e acompanhar até o final, do início ao fim, sabe? Só a última foi a Eurocopa mesmo da França, né? Que foi Portugal campeão, e deu agora essa Copa do Mundo. Gosto de futebol, mas não sou tão chegado assim. Eu jogava, tentava jogar, né? Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, fazia alguns gols, gostava assim como um passatempo, mas creio que, na minha opinião, tá? Eu não tô, na minha opinião, eu não quero criticar, não quero dizer que um esporte é melhor do que o outro, mas eu acho que o Brasil ele deveria, né, poderia, né, também dar mais espaço para os outros esportes também, não só, tudo bem que nós somos o país do futebol, mas eu sou muito mais cativado por outros esportes do que o futebol, como por exemplo nas artes marciais, sou apaixonado por, enfim, MMA, boxing, Muay Thai, eu gosto de ver as lutas e tudo mais. Mas eu também vejo diversos esportes como a natação, como a ginástica artística, que são esportes que, opinião pessoal, desculpa se eu, talvez alguns não vão gostar, vão se sentir ofendidos, mas vou falar uma opinião minha. Eu creio que existem esportes muito mais sofisticados no que tange ao nível de dificuldade, de expertise, de treinamento do que o futebol. Entendeu? Assim como a ginástica artística, a ginástica rítmica são muito plásticos, assim como a arte marcial também, que você precisa de estar a todo momento em constância vigilância, porque senão você pode ser nocauteado, você pode, enfim, sofrer enfim, algo muito imprevisível. O futebol é imprevisível, mas acredito que há esportes que envolvem maiores riscos, né? São riscos controlados, mas que envolvem maiores riscos, então que talvez isso esteja atrelado à minha preferência, porque gera mais descarga de adrenalina em mim. E é isso, mas eu penso que o Brasil, eu não quero aqui ficar falando sobre política, não vou falar de um lado A, lado B, não é a proposta do meu canal, mas eu como brasileiro quero também manifestar minha opinião de que essa partida foi o reflexo da bagunça que está o país, né? E eu acho que foi a analogia perfeita e é isso. Penso que a verdade é que tudo bem gostarmos, né, do futebol, apreciarmos, temos esse amor à camisa e tudo mais, mas eu, na minha humilde opinião, penso que há assuntos mais importantes que precisamos dar como prioridade em nossas vidas. No final de tudo, creio eu que amar
o Brasil é procurar entender como estruturar esse país de uma melhor forma, onde que a nação possa crescer, onde que a nação possa se desenvolver, e assuntos que muitas das vezes são deixados de lado, né, no Brasil, que tem uma importância trivial, porém são deixados de lado, e o futebol muitas das vezes, creio, na minha opinião, utilizado como uma forma de distração do povo, né, para para que distrair o povo de tirar a venda dos olhos e procurar despertar como cidadãos, né, como indivíduos, e como Roma fazia pão e circo. Mas gosto de futebol, não sou fanático, na verdade não sou fanático em nenhum esporte, e não sou fanático por nada nessa vida, gosto do futebol. Creio que o Brasil precisa despertar para situações, para coisas que são de extrema importância, para coisas que são triviais, né? E, cara, sendo bem honesto, essa seleção falta essa questão da raça, da garra, da gana. Ah, mas na Noruega os caras são grandes, têm pujança física, os caras têm um cabeceio perfeito, bola aérea, os caras têm arrancada. Sim, mas cadê a raça do Brasil? Cadê o coração do time de 2002 que conquistou o Penta? No final de tudo, quem tem mais vontade que vence. No final de tudo, é a sua garra, cara. Eu penso assim, sabe? Se eu sou um jogador, né, profissional, eu vou deixar minha alma dentro do campo. Nem que eu saia com minhas duas pernas quebradas. Eu tenho que honrar a minha camisa, o manto, o Brasil, o time, a nação que eu represento. Então, se um jogador daquele lá, aqueles brutamontes de 2 metros, quebrar a minha perna, quebrar meu braço, não tem problema. Desde que eu executei minha missão como zagueiro, saí lesionado, mas não deixei a bola passar, ofereci resistência, sabe? Fui lá e corri, entendeu? Marcação em cima, sabe? Os caras não. A marcação do Brasil foi muito frouxa. A marcação tem que ser em cima, colado, em cima, sem oferecer espaço. Quanto mais pra seleção dessa que tem arrancada, tem pujança, gosta de jogar no contra-ataque. Não marcar em cima se eu sou zagueiro. Se eu sou atacante, bola dada, nem que eu entre pra dentro do gol. Entendeu? Nem que eu entre pra dentro do gol. Chutar de bico. Não existe gol feio. Todo gol é gol bonito. Feio é não fazer gol. E é isso, faltou raça, faltou marcação firme, faltou marcar ali, colar na Noruega, faltou mais gana e... Cara, é fogo, né? É fogo. Enfim, cara, eu não entendo também o fato de que o Vini Júnior não ter batido aquele pênalti no final. O Vini Júnior foi o homem da partida, sabe? Vini Júnior foi o, como eu disse anteriormente, pô, perceptível para todo mundo, foi o cara da Copa. Jogava muito naquela ponta esquerda ali, armava muita jogada, jogando muito. Parabéns pro Vini Júnior, mas sabe, não é só, por exemplo, que adianta 1, 2, 3, 4 jogar e, sabe, mas o time não acompanhar. Essa tristeza, cara, mas fazer o que, né? Então é isso.